Glória a Deus. Se você não me conhece, eu sou Fabrício, pai de 4 meninas, com muito orgulho, esposo de Mônica, a pastora Mônica, que está sentadinha ali também, e pastor aqui nessa casa. E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, verso 22 ao 26, nós vamos de Ara, tá? Versão Ara. Marcos 8, do verso 22 ao 26, diz assim: Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos. Perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: Vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo se distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para com a tua casa. Eu coloco aos seus pés tudo aquilo que planejei, estudei, para que somente a sua vontade seja feita nesse altar. Que desse altar saia apenas aquilo que vem do teu coração para o coração dos teus filhinhos. Em nome de Jesus, os teus filhos aqui estão, Senhor, necessitando de um pão fresco, necessitando daquilo que vem do teu coração. Então, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa-nos, repreendemos o ladrão da semente, e que a sua vontade venha acontecer neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, nós estamos numa estação, junto com a comunicação ali, eles pegaram no ar aí em algum momento, eu falei isso e eles estão colocando isso, e eu sinto isso no meu coração também, que nós estamos numa estação que nós precisamos ressaltar o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente serve, o porquê que a gente sai da nossa casa, o porquê que a gente faz o que faz. E a gente faz isso porque nós somos comissionados a isso, porque alguém que lá atrás pagou um alto preço para que pudéssemos fazer, porque alguém lá atrás morreu pelos meus pecados, ressuscitou e nos comissionou para que pudéssemos viver o Evangelho e levar o Evangelho. Então eu tenho dito que agora somos todos por um. E quando eu falo todos por um, eu estou querendo dizer que há uma fala, né, de um filme, eu acho, que era um por todos e todos por um. Mas eu me refiro a Jesus, eu me refiro que Jesus pagou um alto preço por nós. E quando ele estava, depois de ressuscitar, ele encontra os seus discípulos na Galileia, e ele nos comissiona a levar o Evangelho e fala: ide e fazei discípulos. Então por ele nós vivemos. Só que às vezes, nas nossas correrias, nas nossas necessidades diárias, na nossa bagunça emocional, muitas vezes, nós deixamos de perceber a necessidade de que Ele esteja no centro. Para essa estação nós temos falado aquele versículo que está lá em Romanos 11, 36, coloca na tela para nós, Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Eu não sei qual tem sido o centro da sua vida. Às vezes uma dificuldade rouba esse lugar de Jesus, nós colocamos a dificuldade no lugar de Jesus, nós passamos a viver por conta da dificuldade. Mas em nome de Jesus, que nessa estação você possa estar se lembrando quem tem que estar no centro da sua vida.
E eu não estou falando aqui da igreja tão somente, eu estou falando da tua casa, no teu trabalho, em qualquer lugar. Um certo dia alguém falou assim para mim, eu falei alguma coisa, a pessoa falou assim, mas é que você é integral na obra. Eu falei, mas você não é? Eu não. Eu falei, você está confundindo obra com igreja local. Todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor, temos que ser integrais na obra. Temos que levar o evangelho em todo lugar. Não dá para você ser crente a hora que você entra aqui, tão somente. Você precisa viver o evangelho em todas as horas, em todos os momentos. E vivemos essa estação, e vamos viver essa estação cada vez mais, sempre colocando Ele no centro. Amém? Hoje uma irmã, acho que foi a própria Lu que me entregou um devocional aí, nem sei onde eu deixei, meu Deus, olha, está aqui, ó. Eu vou ler aqui publicamente. Eu nem ia falar sobre isso, mas como a gente está nessa estação do todos por um, e esse um, a saber, é Jesus, eu tenho pensado na simplicidade do evangelho, e quanto é importante a gente estar ressaltando essa simplicidade e a leveza. E aí ela fez uma cartinha aqui, e dizia assim, eu acordei com essa palavra em minha mente, eu não sabia nem sequer o seu significado, eu nem vou ler a palavra aqui para não dar problema, mas diz assim, que o Senhor quer a essência da noiva, à espera do seu amado, de maneira simples. Não quero o que você tem, quero o que você é. Valorize o simples. Chega de predileção pelo grandioso. Que não seja o Pai, Criador de tudo isso aqui. Não é preciso os melhores. A verdade está em mim. E isso é o Evangelho. Que você possa viver todos os dias dessa semana, lembrando que Ele deve ser o centro. Você vai tomar alguma atitude, alguma decisão, lembre-se, Ele é o centro. Nós estamos aqui por Ele, todos nós, por Ele, porque Ele morreu por nós. Então esse é o nosso papel, como crentes, como homens e mulheres que acreditam e vivem o Evangelho. Amém? Voltando aqui para a palavra, que na verdade o tema é o milagre está no caminho da obediência. O milagre está no caminho da obediência. E nesse momento você já pensa, lá vem confronto de novo. Você pode encarar como você quiser. Eu vou entregar e você faz o que você quiser com isso, tá bom? Veja, nós estamos lendo um trecho ali em Marcos 8, verso 22 e 26, no mínimo enigmático, curioso, um pequeno trecho que traz grandes lições e que nos ensinam a respeito de nossa vida. Para você que de repente é um visitante, veio pela primeira vez na igreja, toda a Bíblia, ela tem uma lição, todo trechinho tem uma lição. Às vezes você não compreende naquele momento que você está lendo, mas se você mergulhar, o Espírito Santo vai te revelar algo. Toda palavra desse livro é inspirada por Deus, e ela é o alimento para a sua vida. Eu falei hoje de manhã e torno a repetir para você. Se você estiver lendo algum livro, e eu sou fã de livros, acho que livros são importantes, mas se tiver algum livro que estiver roubando o seu tempo de Bíblia, abandona esse livro. Porque não há nenhum livro mais importante que a Bíblia Sagrada. Entenda bem o que eu estou falando, eu não estou falando que você tem que parar de ler os outros livros, por favor. Mas estou falando assim, não abandona a palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Dizia o Senhor a Josué. A necessidade de consumirmos esse alimento, ainda mais nesses dias, se faz cada vez mais necessária. E então você pega um trecho de uma passagem e começa a estudar, e como é maravilhoso quando as letras parece que saem da Bíblia assim, e vêm em nossa direção, falando em nosso coração, elas nos orientam em nossas vidas. Você não lê a Bíblia para agradar a Deus. Deus não precisa disso.
Você lê para se alimentar, para você poder caminhar na direção certa. E às vezes você vai ler uns trechos e vai falar, cara, o que Deus está falando aqui? Aí você precisa meditar nessa palavra. E um pouco da pregação que nós fazemos aqui é exatamente isso, só que de maneira pública. A gente compartilha a meditação, aquilo que o Senhor revelou e trouxe no nosso coração. E quando você vê um pregador dizendo assim, bateu em mim primeiro, acredite, é verdade. Quando o cara monta a palavra, ele apanha primeiro. Se pinga em você, jorra na gente antes. Então não leve a mal se às vezes a palavra traz um pouco de confronto, porque saiba, o seu pastor apanhou antes de passar essa mensagem para você. E nesse pequeno trecho nós temos grandes lições. E eu quero compartilhar com você alguma delas. Mas para a gente entender, a gente precisa compreender um pouquinho do contexto. O versículo 23 começa dizendo assim: então chegaram a Betsaida. Betsaida era uma região próxima ao mar da Galileia. Muito provavelmente a economia desse lugar era voltado para a pesca. Um lugar de certa forma um tanto fechado, um povoado pequeno, longe da cidade. E era uma cidade em que o povo gostava de ver os milagres, mas não se arrependia. Como que você sabe disso, pastor? A Bíblia. Vamos lá? Mateus 11, verso 20. Diz o seguinte: passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro ou em Sidom se tivesse operado os milagres que vos fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido com panos de saco e cinzas. Contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, do que para vós outras. Eu posso compreender com essa fala de Jesus, que milagre tem um objetivo, e o objetivo não é afagar a sua alma. O objetivo não é você poder falar para o seu irmão que você é mais santo, porque aconteceu um milagre com você. O milagre acontece com você para que haja arrependimento, segundo a palavra ali, não sou eu que estou falando. Os milagres acontecem para que haja arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Você pensava de um jeito, vê um milagre, você fala, caramba, não é do jeito que eu pensava não, era de outro jeito. Essa mudança de mente, quando você experimenta o milagre. Mas nós podemos ver aqui que há pessoas que vivem milagres, mas que a sua mentalidade continua a mesma. E isso é grave, segundo a palavra de Deus, porque o juízo daí é maior. Lucas capítulo 12, verso 48 diz assim: aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas indignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, se foi te dado muito, muito vai lhe ser cobrado. Se você viveu milagres na sua vida, e mesmo assim não obteve arrependimento, na hora do juízo vai ser diferente para você. Eu contei aqui pela manhã e vou contar para vocês. Como muitos de vocês sabem, eu me desviei aos 12 anos da igreja, porque eu achava a igreja muito chata. 12 anos. Mas aí lá no meu alto dos 14, 15 anos, eu ia para as baladas, e a minha mãe, muito sábia, ficava na porta do banheiro cantando uma canção. E essa canção era assim: Lá maior. Brincadeira, eu nem sei o que é Lá maior, só queria falar porque eu vejo as pessoas falando. A minha mãe chegava na porta do banheiro e começava a cantar assim, ó: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Aí essa parte ela dava uma aumentada. Vida ou morte, qual vais aceitar? E eu tomando banho para ir para a balada. Aí ela aumentava um pouquinho mais.
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Beijo, mãe, te amo. Ela gritava de lá: meu filho, para você vai sair mais caro, porque você já está sabendo. E o crente é uma desgrama, né? Porque nem desviar, não dá para desviar. Ele desvia e não tem paz. Ele vai para a balada, ele vai para as coisas erradas, pensando: se Jesus aparecer agora, acontece qualquer coisa, ele já pensa: é Jesus, veio me castigar, agora estou lascado. Não, o bicho vai pegar para o meu lado. A gente não tem muita paz, não tem jeito. E a minha mãe sempre gritava: você sabe, hein? Você não está na ignorância. Eu falava: mãe, então para de me falar, pelo amor de Deus. Porque ela falava: quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado, menino. E aí eu saía meio revoltos ainda, mas morrendo de medo. Cansei de voltar para Jesus. Na hora que o bicho pegava, na hora que o couro estava comendo, aquelas brigas de vila, aquelas coisas de piá de vila, pensa num rapaz que voltava para Jesus. Era só cair já que Jesus, estou voltando em nome de... me recebe, entrega o meu corpo, minha alma. Levantava, já voltava tudo do mesmo jeito. Mas aquela música ficava ecoando na minha mente. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu não sei porque você veio aqui, mas talvez essa música seja para você. Hoje Cristo te quer libertar. Com Jesus, o evangelho não é para amanhã, filho. Você está pensando assim: não, amanhã eu vou parar de fazer isso. Não, não é amanhã, não é hoje. É agora, inclusive. Ao que muito foi dado, muito será pedido. Quantas vezes você viveu milagres na sua vida? Quantas vezes Deus livrou a tua vida e você ainda continua na vidinha mais ou menos? Hoje Cristo te quer libertar. Então, Betsaida era esse lugar. Era um lugar onde as pessoas gostavam de milagre, gostavam de ver o milagre, mas não gostavam muito de se arrepender. Não tem histórico de arrependimento sobre Betsaida. E aí a Bíblia conta no verso que chegaram, veja que estava no plural, chegaram. Ou seja, Jesus e os discípulos provavelmente chegaram em Betsaida. E aqui eu já tiro uma lição. Tem muita gente que quer receber Jesus, mas não quer receber os discípulos. Jesus anda acompanhado, meu querido. Eu sinto muito. Eu gosto muito de Jesus, mas não gosto da igreja. Então não sei se vai dar para receber Jesus, porque Jesus anda com seus discípulos. Eu não gosto de Pedro, vai estar no pacote. Eu não gosto de João. João muito amor, mas mandou descer fogo do céu lá, queria queimar os samaritanos. Está no pacote também. Jesus chega naquele lugar com os seus discípulos, e chega acompanhado. Você precisa entender que Jesus vai vir acompanhado. Ele vai vir com aquele teu primo, teu cunhado, que aceitou Jesus, teu vizinho. Jesus sempre está acompanhado. E aí diz assim o verso: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Sabe, querido, Jesus chegou naquele lugar, e isso é importante. O momento que Jesus chega é importante nas nossas vidas. Às vezes nós temos situações que estamos vivendo, e de repente Jesus chega. Quando Jesus chega, algo tende a acontecer, mas não basta Jesus chegar. Eu gosto sempre de falar isso, não é só Jesus chegar. Jesus precisa ser percebido, Jesus precisa ser acessado. Porque veja bem, a mulher do fluxo de sangue, quantas outras pessoas talvez padecessem de doença, mas quem foi curada? A mulher que encostou nele, a mulher que teve uma atitude. Então não basta Jesus estar presente no lugar, ele precisa ser percebido, ele precisa ser acessado. E a verdade é que Jesus sempre chega.
Jesus sempre chega. Talvez o seu casamento esteja todo bagunçado, talvez a sua vida ministerial, a sua vida profissional esteja tudo perdido, mas chega uma hora que Jesus chega, e essa noite Ele está chegando para você. Mas não basta Ele chegar, Ele precisa ser percebido e acessado, e aí é o seu papel. Veja que esse povoado nesse momento tomou uma boa atitude, perceberam que Jesus estava lá, eles já chegam logo e levam o cego para Jesus. E sabe, eu entendo que nós temos diversas passagens na Bíblia, inclusive aquela em que os discípulos estão num barquinho, há uma tempestade, Jesus está vindo lá andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma, eles não tinham percebido a presença de Jesus. Eu poderia falar da mulher samaritana, que também tem um encontro com Jesus, e no momento ela não percebe que é Jesus que está ali. Às vezes Jesus está presente e você nem está percebendo, por isso a necessidade de percebermos que Jesus está presente, por isso a necessidade de acessarmos, para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós. E o povo dessa região pega então o cego e leva para Jesus. Eu aprendo algo interessante aqui. Quando acontece uma crise, quando acontece uma situação de dificuldade, a tendência é que nós procuremos quem promoveu a situação. A tendência é olhar para o culpado e não para quem pode solucionar. Já reparou? Acontece uma crise e você começa a procurar o culpado. Quem que foi? Ah, foi ele, fez assim também, né? Ah, fulano fez assim. E você não olha para quem pode gerar a solução. Bodas de Caná, uma passagem muito conhecida. Primeiro milagre público de Jesus. O vinho está acabando, a mãe de Jesus percebe, chega para Jesus e fala: ó, o vinho está acabando, hein? Quem pode mudar aquela situação? Jesus. Maria não procura o culpado, ela procura quem pode resolver a situação. Pare de procurar culpados e procure quem pode resolver a sua situação. Para que você quer o culpado? Só para apontar e falar: oh, foi culpa dele. O que resolve? Nós temos uma cultura da culpa. Nós gostamos de achar um culpado. Eu não sei porquê, mas é porque daí a gente descarrega. É culpa dele, é culpa dela. Pare de procurar o culpado e procure aquele que pode mudar a sua situação. E até aqui eu vejo esse povo fazendo certo. Eles procuram Jesus e levam o cego. Tem muitas áreas da nossa vida que a gente está igual esse cego. O cego representa você não conseguir ter visão, você não consegue visualizar. De repente tem uma área da sua vida em que você não consegue ver. Você fala: cara, não consigo entender como isso aqui pode ir para frente, como isso aqui pode ser bom, como que isso pode trazer alguma coisa de bem. Eu não tenho a visão. Está aqui a receita. Pega e leva para Jesus. Leva para Jesus, leva para quem pode resolver. Então até aqui eu aprendo muita coisa com essas pessoas, mas aqui acontece um pontinho que eu achei que eles deram mancada. Veja, lhe trouxeram o cego, ok, bacana. Chegaram a Betsaida, lhe trouxeram o cego, ok. Aí eles, rogando-lhe que o tocasse. Aí pastor, mas o que tem de mal nisso? Eu vou te explicar, na minha interpretação, e acompanha comigo. Eles chegam com o cego, meu Deus do céu, já é 8h30, Jesus. Vigília, né? Ele chega... Ele chega, até me perdi aqui, Jesus, deixa eu achar o cego de volta. Onde está você, cego? Achei. Eles chegam com o cego e falam assim, ó, rogam-lhe para que ele toque. Por quê? Eles pensam assim, a hora que tocar vai ser curado. Às vezes a gente leva a situação para Jesus, mas a gente já dá a receita de como a gente quer que Ele resolva. A gente leva e fala assim, Senhor, é o seguinte, ó, essa pessoa aqui, eu tenho um probleminha com ela, eu quero que o Senhor faça ela me olhar de uma maneira diferente. A gente quer que Jesus solucione do nosso jeito.
A gente quer que seja resolvido do nosso jeito, a gente dá a receita, a gente quer ajudar Deus. Lá em casa nós temos uma fala, eu e minha esposa. Às vezes um dá uma pirada lá, e o outro chega, às vezes minha mulher chega para mim, eu dou uma desesperada, ela fala assim: meu Deus, acho que Deus perdeu o controle, né? Aí eu olho para ela e falo: não, Deus está no controle. Só pensando, amanhã é você, deixa comigo. Mais tarde está ela: meu Deus, eu vou ajudar Deus, vou falar para ele, acho que ele perdeu o controle. Deus não perde o controle. Deixa eu te falar isso de novo, Deus não perde o controle. Agora entenda uma coisa, não tem que ser resolvido do jeito que você quer. Sabe qual é o maior dos nossos problemas nessa estação? Frustração. A gente tem problema, a gente não consegue se frustrar. A gente fica perdido, igual aquelas formiguinhas, sabe quando você coloca alguma coisinha no meio, a formiguinha está andando, a hora que ela vê alguma coisa, ela fica rodando, a gente fica assim, quando não acontece do jeito que a gente queria que acontecesse. A gente chega para Jesus e fala: Senhor, está aqui o cego, toca nele. Porque a gente quer dar a solução. Espertão. Eu tenho um amigo, estou falando e lembrando, está sendo gravado, então pode ser, mas vou falar do mesmo jeito. Eu tenho um amigo que eu estava discutindo com ele falando sobre algumas coisas e tal, porque ele não acha que era certo, falando de Deus para mim, que Deus, achava que Deus devia fazer de um jeito e do outro e tal. Chegou numa conta da nossa discussão que eu falei assim: amigão, faz o seguinte, a hora que você tiver um universo, você faz do seu jeito, por enquanto vai ser do dele. E às vezes a gente precisa compreender isso, porque a gente fica muito frustradinho com Deus, a gente fica chateadinho com Deus, porque Ele não fez do nosso jeito. Não, eu queria que fosse mais rápido, eu queria que fosse... lindão, Ele não tem compromisso com a sua expectativa, Ele tem compromisso com os planos dEle. Quer uma receita para a frustração? Para combater a frustração? Confiança. É confiança. Porque quando não acontecer do seu jeito, você não vai olhar para o que está acontecendo, mas vai olhar para quem está fazendo. Você vai olhar para quem está fazendo. A sua confiança vai estar em quem está fazendo. Então, no verso 23, põe o 23 para nós lá. Disse o seguinte: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Muito interessante esse versículo aqui, porque ele daria uma série de pregações. Cada trecho aqui dá muita coisa. Mas olha que interessante, a expectativa da população, a hora que leva esse cego, é que ele toque. Jesus toma esse cego pela mão e sai andando com ele. Se imagina na cena. Jesus toma o cego pela mão e sai andando com ele e leva para fora da aldeia. Imagina o cego. Espera aí, gente, para onde a gente está indo? Para onde que a gente está indo? A gente às vezes é assim. Às vezes a gente pede que Jesus faça as coisas, aí a hora que Ele está fazendo do jeito dele, a gente se desespera. A gente fala assim: mas tá levando, eu pedi para ser curado e está me levando lá para fora, por quê? Por que está acontecendo isso? Ô Jesus, não estou entendendo. E às vezes até repreende, achando que é coisa do inimigo. Cara, você orou, você pediu para Deus fazer alguma coisa, aí Jesus pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia. Quando Ele pega o cego pela mão, está falando de direção. Ele passa a dar uma direção que esse cego até então não tinha. Esse cego estava sendo guiado pela população, pelo povo ali, mas agora passa a ser guiado por Jesus. Se nós entregamos algo para Jesus, nós temos que deixar Ele guiar. Nós entregamos para Jesus e queremos tomar de volta. A gente fala assim: está aqui o cego para o Senhor curar. Aí Jesus está saindo com o cego: opa, onde você vai? Volta que esse cego aqui é meu. Cara, se você entrega para Jesus, deixa Ele trabalhar. Sabe por quê? Porque o milagre está no caminho da obediência. O milagre está no caminho da obediência. Se você quer viver o milagre, você precisa passar pelo caminho da obediência. Imagine que esse cego fala assim: não quero ir.
não teria vivido o milagre. Simples assim. E eu tenho uma imagem mental de você, de Jesus tentando te levar para fora do arraial, e você se segurando, mas não quero ir não quero seguir essa direção não. Se o Senhor estiver te dando a direção, siga com Ele, siga a direção do Senhor. A direção do Senhor é a melhor coisa que você tem. E aí veja o que acontece, além disso, bota lá de volta no 23 para mim. Veja o que acontece, leva para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos. A Bíblia está politicamente correta aqui, mas cuspiu, desculpa, não tem outra palavra, cuspiu no olho do cara, passou a mão ali. Rapaz, eu gosto de Jesus porque Jesus surpreende, Ele sempre nos surpreende. Enquanto a gente está pensando que tem que ser de um jeito, Ele vai e faz de outro. Os discípulos estão falando assim, ó, o nosso rei vai vir e vai acabar com os caras aqui de Roma, e daqui a pouco está ele sendo crucificado. Jesus vai entrar em Jerusalém e os caras pensam, nossa, uma carruagem, um negócio da hora, pega lá um burrinho para mim, uma mula, um negócio simples, vamos lá. Jesus sempre surpreende. Agora eu te pergunto, se de repente isso estivesse acontecendo dentro da aldeia, talvez aquelas pessoas nem deixassem isso acontecer. E tem um fato interessante aqui, porque naquela época, as pessoas que tinham deficiência, infelizmente, eram vistas como pecadoras. Elas tinham cometido algum pecado muito grave, e por isso, na cabeça da maioria das pessoas, e por isso estava sofrendo aquilo, por isso estava passando por aquilo. E aí, alguns religiosos no sentido negativo da palavra, tinham um certo ranço dessas pessoas, e elas passavam perto dessas pessoas e cuspiam no chão, querendo dizer que tinha nojo daquela situação. E eu penso, e não estou falando que isso aconteceu com esse cego, era uma prática dessa época, mas não estou falando que aconteceu com esse cego, mas eu imagino que talvez esse cego passou por alguma situação como essa, já que os cegos na época não tinham trabalho, tinham que pedir, eles não tinham escolha. Então provavelmente esse barulho do cuspe era o barulho da humilhação, era dizendo assim, ó, você deve ter pecado, por isso está assim. Mas agora, o barulho do cuspe, que foi o barulho da humilhação, é o barulho da redenção para esse cara. Às vezes o barulho que foi o barulho da humilhação para você, vai ser também o barulho da redenção. Às vezes alguém falou para você que não daria certo, que isso, que aquilo, que era um barulho de humilhação. Mas Jesus vem e faz algo diferente, e é exatamente esse barulho que vai ser o barulho da redenção. Porque essa pessoa que falou isso e que pensou isso, de repente vai te ver e vai falar, olha o que Jesus fez na vida dessa pessoa. E aí, querido, nós vamos para o finalzinho do verso, que diz assim, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E aí tem um ponto interessante, verso 24, diz assim, ó, então, novamente, este recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Vou te traduzir isso aqui na minha linguagem. Eu estou vendo, mas estou vendo uns negócios meio embaçados, os caras estão andando, ele estava enxergando, começou a enxergar, mas ainda não estava com a vista completamente restaurada. É possível compreender isso pelo próximo versículo. O que isso me ensina? Isso me ensina que alguns milagres em nossas vidas acontecem de maneira progressiva. Acontecem de maneira progressiva. Vou colocar isso de uma maneira que vai ficar mais fácil de você entender. Imagine que você orou tanto pelo seu marido vir para a igreja, e o seu marido veio para a igreja. Aleluia, glória a Deus. E você saiu daqui feliz, falou, meu Deus, que maravilha, hoje o meu milagre vai chegar. Vai no carro, toda linda, maravilhosa, aquela noite é uma noite maravilhosa, porque você está feliz, abençoada, aleluia. No outro dia você sai para trabalhar, fala, Deus alcançou meu marido, aleluia.
Você reparou assim a colinha aqui, você viu que ele levantou a mão na hora do apelo, você já está contando testemunho para as irmãs no grupo da partilha, e de repente na segunda-feira você chega em casa e está ele com um copinho, não vou nem falar do que, ou fumando alguma coisa. Você olha e fala assim: endemoniado, você é do capeta mesmo, viu? Se ri, mas acontece muito, acontece com muita frequência, sabe por quê? Porque a gente quer a solução assim, ó, pá, pum, pronto. Você não está entendendo, velho, está acontecendo, vai devagar, calma, respira, está tudo bem, vai acontecer, Deus está fazendo. Outro dia eu tive uma experiência interessante, outro dia não, faz um tempinho já, comecei a passar com a minha nutricionista, e quando você começa a passar com o nutricionista, você começa a reparar nos outros, porque é assim, né? Você começa a se tratar, daí já começa a olhar na comida do outro. Muito carboidrato aí nessa refeição. E eu fui numa lanchonete. Cheguei lá, pedi o meu lanche, e de repente chegou um rapaz, digamos que umas 4 vezes mais obeso que eu. Eu vi um caraca aí, por quê? Não entendi isso aí não, velho. O que você está querendo dizer, irmão? Depois nós vamos conversar. O cara falou: será que é possível 4 vezes? Aí o cara fala assim, ó, me vê um x-tudo. X-tudo, caprichado. E eu tô aqui, ó, comendo misto quente. Sanduíche natural não dá pra mim ainda, tá? Mas tô comendo misto quente. Aí tô olhando o cara lá com x-tudo, e de repente o cara fala assim, ó, me vê uma Coca Zero. Não, Coca Zero não, velho. Você pede um x-tudo e uma Coca Zero, tá de sacanagem. Rapaz, eu tava me segurando, eu falei, não, eu vou falar com esse cara. Eu vou falar: ô irmão, toma um normal aí, já que você tá todo lascado mesmo. Pelo amor de Deus, rapaz. E aí o Espírito Santo me falou assim, ó, me deu uma cutucada assim, eu falei assim, tudo depende da perspectiva, né? Você não sabe. De repente ele comia 3 x-tudo de manhã e tomava 2 litros de Coca normal. E aí ele começou agora com a Coca Zero. Mas aí você está olhando só isso e quer julgar o cara. Foi isso que eu senti também. Eu falei: o senhor podia mandar alguém para pagar a conta, porque doeu essa. Porque a gente quer a coisa instantânea, quer que a coisa... Pá! Cara, tem milagres que são progressivos. Tenha olhos de misericórdia para com as pessoas no seu lado. Foi na igreja, mas eu vi escutando música do mundo, endemoniada. Rapaz, você não sabe a jornada da pessoa, você não sabe o que ela está atravessando. Tenha olhos de misericórdia, querido. Eu sempre falo isso, tenha olhos de misericórdia. Entenda bem, aqui para você depois não fazer recorte, entenda bem. Eu não estou falando para a gente relativizar o pecado, muito pelo contrário, mas eu estou falando, tenha olhos de misericórdia. Você quer falar? Pergunta para o Espírito Santo antes. Fala: Espírito Santo, um x-tudo e uma Coca Zero, não faz sentido para mim isso aí, Espírito, me explica. Ele vai sentar e vai te explicar, e depois que ele te explicar, você vai falar: faz sentido. Alguns milagres são progressivos, tenha paciência, tenha olhos de misericórdia. Depois dessa fala, nós vamos lá para o versículo 25, acho que é o 25 ou 24. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Cara, a Bíblia é demais, cada versículo tem vários ensinamentos, é demais isso, é maravilhoso. Veja o que está acontecendo aqui. Ele deu feedback para o pastor, né? Deu feedback para Jesus, Jesus foi lá e colocou a mão nos olhos dele de volta, agora ele está enxergando perfeitamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Porque, pensa comigo, esse cego podia ter ido embora depois da primeira experiência. Estou vendo meio, se Jesus é da Shopee, vou embora, não vou ficar aqui não. Tchau, Jesus, não precisa mais não, estou fora. Você já passou aquelas situações em que o cara vai orar por cura para você? E daí ele fala assim, ó, foi curado? Aí você fala, aí você está pensando assim, vou perder meu ônibus. Não, irmão, está sentindo a dor ainda?
Lembrei. Não vou contar, não. Eu tenho um amigo que uma vez nós estávamos num retiro. Pega essa, buba. Nós estávamos num retiro e aí o pastor estava orando por cura. Aí o pastor chamou lá na frente quem estava com dor, ele tinha operado o joelho, alguma coisa assim. E aí, cara, ele estava lá e o pastor orou 373 vezes. A igreja inteira olhando para ele assim, ó. Aí o pastor, foi curado? Aí ele, tá doendo ainda? Vamos orar de novo. O pastor persistente. A igreja toda querendo ir dormir, retiro, você sabe como é que é, né? Todo mundo com fome e todo mundo lá olhando, foi curado? Aí esse meu amigo começou a olhar para a cara da igreja e falou, profeticamente eu vou tomar posse dessa cura. Vou tomar posse. Aleluia, então pula. Aí ele pulava assim. Porque às vezes acontece esse tipo de coisa, meu Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Só o sangue de Jesus mesmo. Porque o milagre é progressivo. Às vezes progressivo demais, né? Mas a gente precisa entender que às vezes a gente quer ir embora na metade do rolê. Às vezes Deus está fazendo algumas coisas e a gente quer ir embora. É mais ou menos assim, eu lembro desse exemplo, a galera mais antiga vai lembrar de onde que eu estou tirando esse exemplo. Deus fala assim, ó, tenho 10 passos para você. Você dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, você para. Aconteceu alguma coisa, você parou? Droga, não consegui dar 10 passos. E aí volta para o 0 de novo. É progressivo, continua caminhando. Continua. Eu estou indo para a igreja, mas nada está acontecendo. Continua. Eu estou indo para a igreja, mas eu não estou vendo muito bem a coisa acontecer. Estou tendo umas árvores andando, sei lá, uns negócios meio doidos. Não estou entendendo. Continua. O milagre é progressivo e vai acontecer se você perseverar. Continua. E aí, porque esse cego continuou, porque ele perseverou, nós chegamos no verso 25. Então novamente ele pôs as mãos, e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Sabe o que fala para mim aqui? Fala o seguinte, Jesus coloca a mão nos olhos desse cara novamente, e ele passa a distinguir aquilo que ele estava enxergando antes de maneira confusa. Sabe o que isso é para mim? Discernimento. Quando Deus coloca a mão nos seus olhos, quando Deus permite que você veja de maneira adequada, você para de ver a confusão, você vê tudo como é. Você já viu aquele momento em que você fala assim, cara, não estou entendendo o que está acontecendo? Algumas pessoas, não abaixa não. Às vezes está acontecendo algumas coisas, e você fala assim, cara, não estou conseguindo entender, não estou entendendo. Deixa Jesus colocar a mão nos seus olhos, Ele vai fazer você enxergar. Porque quando você não enxerga, você fica refém da bagunça, você fica refém do caos, você toma atitude baseada naquilo que você está vendo, e o que você está vendo muitas vezes não é real. Por isso você precisa que Jesus coloque a mão nos seus olhos, por isso você precisa que Ele ponha a mão nos seus olhos, para que você enxergue, para que você veja o que de fato está acontecendo. Eu falei numa das ministrações aqui, eu disse uma frase, que é que quando você não tem discernimento, você vira refém do caos. O caos te toma como refém, você fica maluco, você não consegue, porque está faltando discernimento. Discernimento é enxergar o cerne, é ver o que de fato está acontecendo. Esse cego agora passa a enxergar, passa a ver o que de fato está ali. Já não há mais a confusão já não dirige mais os passos dele. Mas na hora que estava rolando a confusão, ele continuou ali com Jesus, ele perseverou. Então o segredo está na perseverança.
E porque ele perseverou, nós continuamos. No verso 26, vai lá para o 26. Diz assim o verso 26: e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. É interessante, porque às vezes Deus precisa te tirar do lugar onde você estava, onde foi criado o problema. Albert Einstein diz que um problema não pode ser solucionado na mesma instância que ele foi criado. Às vezes Deus precisa te tirar do lugar da confusão, para que você entenda a situação, para que você possa ser curado, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Sabe, de repente, você tem um relacionamento, isso para os solteiros, lógico, e nesse relacionamento você vive em pecado, a situação está difícil, e aí você vem para Deus, fala: Deus, eu quero mudar. O que Deus faz? Tira você desse relacionamento. Está solucionando, talvez não é do jeito que você queria, mas está solucionando. E aí ele vem, gera cura, e o que você quer fazer quando está curado? Voltar para o mesmo lugar, onde o problema foi criado. Às vezes Deus vai falar assim para você: ei, não volta para esse lugar onde esse problema foi criado. Levante-se do seu lugar. Aquela aldeia não era lugar de arrependimento. Eles gostavam de milagre, mas arrependimento não era a prática comum naquele lugar. Talvez, se esse cego voltasse para lá, não haveria arrependimento, só haveria o milagre. E milagre tem uma função: gerar arrependimento, gerar mudança de mente. A hora que esse cego vai ter com Jesus, a mentalidade dele é uma, mas depois de experimentar esse milagre, a mentalidade dele muda. É isso que acontece conosco. Mas ele não podia voltar para o lugar onde a falta de arrependimento era cultural, para que pudesse viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, eu não sei por que você veio aqui hoje. Talvez você veio para ceiar, e a gente já vai cear, já vai fazer a ceia. Até quero pedir para os diáconos ficarem por aqui por perto. Mas Jesus é sempre a resposta. Jesus é quem pode mudar a sua vida. Mas só que você tem que estar disposto a obedecer. Se você quiser viver um milagre, precisa passar pela estrada da obediência. Esse cego só viveu o que viveu porque ele obedeceu. E sabe, ele tinha 1000 motivos para não acompanhar Jesus. Ele poderia simplesmente ter falado assim: cara, eu não sei para onde você vai me levar, estou fora. Mas ele resolveu obedecer. Feche seus olhos. O caminho da obediência revela o milagre. O caminho da obediência revela o milagre. Se você quer viver o milagre, precisa passar pela estrada da obediência. Não é opcional. E quem sabe hoje, nessa noite, Jesus quer te pegar pela mão. Quem sabe hoje Jesus está te pegando pela mão e te guiando para uma nova direção, te levando para um lugar de cura, te levando para um lugar de surpresa. Talvez a cura não vai vir do jeito que você esperava, mas em tudo você precisa obedecer. E quem sabe você está aqui nessa noite, como esse cego não consegue enxergar saída para a sua vida,
não consegue enxergar a luz. E eu fico imaginando esse cego no primeiro momento, no momento em que as pessoas vão falar com ele: olha, chegou um tal de Jesus aí, vamos levar você. Talvez as pessoas falassem assim: cara, a gente já viu, ele fez um monte de milagre, mas ele não tinha visto, ele não tinha vivido essa experiência, quero dizer. Mas então ele ousa viver isso, ele ousa ir até Jesus, porque talvez amigos levaram ele até Jesus, talvez um amigo te trouxe aqui nessa noite, e talvez esse seja o seu momento, em que Jesus pega na sua mão e te dá uma nova direção. Se você quiser viver a cura, se quiser viver o milagre, vai ter que aceitar a direção que Ele está te dando. Então eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Nessa noite você tem a oportunidade de aceitá-lo como seu Senhor. Você pode recusar, falar: não, não quero dar a mão para esse Jesus não. Ou então você pode dar a mão e falar assim: cara, eu vou, para a direção que Ele estiver me mandando, eu vou. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui para isso. E segundo a palavra do meu Senhor, se você aceita Ele como Senhor e Salvador, você tem acesso à salvação. Então eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa casa que talvez esteja desviado dos caminhos do Senhor, talvez esteja de alguma maneira longe dos caminhos do Senhor, e você veio até aqui, está escutando toda essa história, está se enxergando nessa história, está se vendo nessa história. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer resgatar a sua alma, Ele quer resgatar a sua vida. Ele está dizendo para você: ei, para ter um milagre tem que passar pela obediência. Ele tem um interesse genuíno pela sua vida, pela sua alma. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Então, se você está aqui nessa noite e tem o desejo de voltar para Jesus, de aceitar Jesus como seu Senhor, e segundo a palavra, quando você faz isso, você passa a ser feito filho de Deus. Antes você é criatura, mas agora você tem a chance de ser filho de Deus. Tudo que você precisa fazer é aceitar Ele. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a levantar sua mão bem alto. Aleluias. Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Essa é a melhor decisão. Essa é a melhor decisão que você está tomando. Glória a Deus. Olha quantas pessoas, igreja, olha em volta, olha quantas pessoas. Eu não vou contar hoje em homenagem dos que não gostam que eu contem, mas tem muita gente aceitando a Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Em sua homenagem, Andréia. Muitas pessoas aceitando a Jesus nessa noite. Essa é a melhor decisão. Continua com sua mão levantada, bem alta assim, ó. Não, hoje não vou contar, não faz isso não me provoca. Não me provoca. Levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto. Eu quero que você que está aí, olhe do lado. Você vai ver alguém, olhe do lado, olhe em volta. Olha as pessoas que estão aceitando Jesus. Quando você está com a sua mão levantada, você está confessando diante de todo mundo. Você está falando assim: eu estou aceitando esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu saio das mãos do inimigo para viver nas mãos do meu Senhor. Hey! Repete essa oração comigo, você que aceitou Jesus, que está voltando para Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida. Toma-me pela mão e me dá a direção devida. Escreve o meu nome no livro da vida. E me permita viver os seus planos. Em nome de Jesus. Amém e amém.